Bem-vindos ao Conexão Social, um programa que quer mostrar para vocês as ONGs da nossa cidade e o maravilhoso trabalho que elas têm realizado. Hoje nós pedimos para o Abel Sampaio começar colocando uma palavra sobre a ONG que ele faz parte, né? E o que ela representa e dizer para nós o que ela representa. Então nós vamos começar hoje falando sobre esta palavra, inclusão. Vamos nos sentar? Primeiro, Abel, daqui a pouco você se apresenta, né? Nós vamos começar com essa palavra que é tão forte e eu acho que às vezes tão incompreendida, né? Boa tarde. Boa tarde. A inclusão, né, digamos que seja a temática do autismo, né, que é a palavra que faz com que nós comecemos o nosso trabalho com essa intenção de incluir as crianças com autismo na sociedade. Certo. E agora, antes de continuarmos, de falarmos sobre a sua ONG, vamos falar sobre a sua pessoa. Quem é Abel Sampaio, né? Sim. Só que, vou contar o segredo, pode? Pode. Não é o nome dele. O nome dele é um nome singular, digamos assim, verdade, né? É verdade, não muito comum. Não muito comum. Fala aí, Abel. Então, meu nome é Abelardo Tertuliano Sampaio, tenho 55 anos, resido em Cubatão desde o nascimento. Constituí minha vida aqui na cidade como a maioria dos cubatenses na indústria. Trabalhei na Uzi Minas por 23 anos. Durante parte desses 23 anos, concomitantemente, como que eu posso dizer, arrumei uma outra função, né? Pelo fato de eu ter me formado em educação física, acabei migrando pelo lado do empreendedorismo no ramo de academias de ginástica, na Corpus, lá na Vila Nova. Aí fiquei lá por também 23 anos, e aí o ano passado a gente encerramos as atividades, hoje aposentado, e aí a gente, por outros motivos, que vou explicar para vocês daqui a pouco, engajamos nessa parte do terceiro setor com o objetivo de dar inclusão ao autismo aqui na cidade. As ONGs também são conhecidas como OSC, né? Hoje, né, Organização da Sociedade Civil, e são instituições sem fins lucrativos. Qual é a ONG em que você está inserido? O nome da ONG é ACATEA, Associação Cubatense de Apoio ao Transtorno Autista. Iniciamos as atividades no ano passado. Então, nenenzinho. Tem pouquinho tempo. Isso. Impulsionadas pela vivência que eu e um amigo, o Rafael, temos, né, até hoje. Nossos filhos são autistas. E meu filho hoje está com 8 anos, o do Rafael acho que também tem 8 ou 9. E no decorrer desses 8 anos passamos por algumas intempéries aí, né? Desde do recebimento do diagnóstico até hoje. Então o que vocês sentiram, você, né, e esse amigo sentiram a necessidade de uma instituição que suprisse esses problemas, digamos assim, que vocês enfrentaram nesse decorrer. Isso. Vocês sentiram nesses 8 anos, 9 anos, né? Vocês sentiram as dificuldades que uma família passa e aí resolveram fazer assim, esse trabalho. Resolvemos fazer esse trabalho, porque no decorrer desses anos passamos por algumas situações, né, que pelo fato de termos filhos autistas, então a gente sentiu uma certa dificuldade, né, no dia a dia, para nós estarmos dando para os nossos filhos a melhor condição, né, dele se desenvolver, né, o máximo que a condição dele permite, né? Então esses anos foram bem como marinheiros de primeira viagem nessa situação. Tivemos várias dificuldades e aí, aprendendo essas dificuldades, a gente
se sentiu na necessidade de passar essa orientação para outras pessoas, para que, de repente, elas não passassem pelos mesmos infortúnios que a gente passou. Então, por isso que o nosso slogan é informar e orientar para incluir. Então, essa é a nossa missão, né? Informar as pessoas sobre o autismo e tudo o que está em torno. A Cateia, eu estou vendo aí que tem um lobo, né? Uhum. E às vezes, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, Alcateia ou Arcateia, né? Eu falei, eu acho que não ouvi direito, né? Qual o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso, porque eu estou vendo que um dos símbolos é justamente um lobinho aí. Isso. O primeiro veio o nome, né? Da Associação Cubatense de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista. Então formou a palavra Acateia, né? Que é uma alusão, também acabou sendo uma alusão à alcateia, que realmente está relacionada a lobo, pela união que as matilhas têm, né? E pelo senso de cuidado que eles têm com os filhotes. Então essa foi a alusão que a gente fez ao nome. O que eu gostei é que aparece um lobo, não sei se vocês estão vendo aí bem, né? Uivando, né? Uhum. Então, como vocês falaram de dar apoio, de dar voz, né? Exatamente. Também tem todo esse sentido, tem né? Realmente sentido. Essa foi a intenção. Teve um casamento perfeito com Alcateia e Acateia. Né? As pessoas normalmente confundem, mas faz parte, não tem problema não. Deixa confundir, porque está dentro de toda a proposta de vocês, né? Que é essa proposta de união, de defesa, de dar voz, isso, né? Perfeito. Eu acho que tem tudo isso. Você falou que vocês fundaram essa instituição no ano passado, mas provavelmente isso a ideia já vinha, né, borbulhando na cabeça e tudo, e vocês devem ter observado outras coisas também. Me fala um pouquinho de algum problema que você falou que sentiu algumas intempéries, que teve alguns problemas, mas me cita pelo menos assim alguns. A primeira coisa é você procurar o especialista responsável por dar o laudo, né? Eu ouvi dizer que às vezes tem uma confusão, né? Primeiro o pessoal nem sabe quem procurar, não é isso? Exato. Então, isso foi a primeira dificuldade. Depois que a gente recebeu... Desculpa perguntar, no teu caso, por exemplo, quem primeiro detectou? Porque tem essa questão, né? Às vezes a família tá com tanto amor e tem que ela mesma não percebe, não é maldade, né? Ela não percebe. Né? Mas no teu caso... Então, no nosso caso, fomos nós mesmos, assim, eu e minha esposa. De acordo com os comportamentos dele, né? Mesmo novinho, tinha algumas ações que a gente viu que não eram normais, né? De uma criança da idade dele. E aí a gente já começou a ficar um pouco assustado, né? E aí conversamos com a pediatra dele na época. Ela falou que não, pai, não, mãe, cada um tem seu tempo, ele vai se desenvolver naturalmente, daqui a pouco ele já está falando. Só que foram passando os meses, né? E aí hoje em dia na internet, como você tem muita informação, a gente começou a buscar algumas referências, né? E a gente percebeu que o caminho, assim, as coisas não estavam tão normais quanto a pediatra tinha falado pra gente. Aí procuramos uma outra pediatra, um outro especialista, e aí ela falou que tinha traços, mas que era muito cedo para estar diagnosticando. Dar um diagnóstico. Aí foi então que nós contatamos um neuropediatra, que aí o neuropediatra deu esse parecer, depois de algumas avaliações, lógico, né? De cara. Depois de algumas avaliações, aí o Bernardo, acho que ele recebeu o laudo com 1 ano e 7 meses, se eu não me engano. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Bem novinho mesmo, né? Nós vemos casos de gente que só vai saber lá com 4 anos, 5 anos. Justamente, né? Porque de repente não tem a orientação necessária. Eu fui para uma reunião na escola e alguém estava comentando, né, que
depois que ela entrou na escola, depois a criança tinha 2 anos, entrou na escola, aí a observação da professora, chamaram os pais, procure um especialista, verifique, porque às vezes eles não têm assim a consciência que você e sua esposa tiveram, né? Essa observação, às vezes, principalmente quando é o primeiro filho, né? Sim, tem esses casos também, que aí é difícil de perceber, né? De notar isso, né? E assim, como eu e minha esposa trabalhávamos, e ele iniciou na creche. E as professoras da creche também só reforçaram o que a gente já tinha então uma elas certa também notaram que podia ter alguma... pai, mãe, investiguem, porque os comportamentos são um pouco diferentes. Não são do padrão, né? Não estão no padrão das outras crianças. Exato. Porque eu reluto muito, né? Eu trabalho com autista também, às vezes em dizer que é normal ou não é normal. Eu falo assim, eu não sei quem é normal ou não é normal. Eu sei que eles veem o mundo e agem, a relação deles com o mundo é diferente da nossa. Então, eles são diferentes, né? Como a gente tem alto, baixo, gordo, magro, né? Pessoas amarelas, brancas, né? Indígenas, negras, a gente tem diferentes. Exato. Ela também é é diferente, então eu não gosto muito desse termo de normal, me afeta um pouco. Isso, no mundo do autismo, o termo mais usado é típico ou atípico, né? Isso, então, porque eles são singulares. Né, no mundo deles, e a gente tem que respeitar isso. Então, nós estamos aqui com essa mesa maravilhosa, você viu? Nós temos aqui um mousse de uva. Delícia! Né? Uma que tá com um aspecto maravilhoso. E nós temos uma torta de frango aqui, com queijo cremoso, tudo oferecido por Café com Flores, da Floricultura Central. Lá nós encontramos cestas de café da manhã, lá também tem coffee break, lá tem um cafezinho, se você quiser bater um papo, passar um tempo agradável lá no meio de flores, de plantas, né? Você está convidado. E sem falar que tudo é muito gostoso, né? E tá aqui assim... É só olhar, né? Assim já dá vontade de comer. Então aproveite. Né? Nós vamos para um intervalo, nós vamos estar aqui já degustando essas maravilhas e nós voltamos daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre os projetos e as ações que a Cateia tem feito em nossa cidade. Aqui é a Floricultura Central. Você encontra plantas, mudas, vasos e arranjos belíssimos para todos os gostos. A organização é tão perfeita que se transformou em um cenário fotográfico para as noivas. Mas não é só isso. Aqui você encontra muito mais. Estamos falando do espaço Café com Flores, um cantinho agradável para um café com as amigas, coffee break e pequenas reuniões. E para você que prefere um evento mais intimista, o Café com Flores tem um espaço para mini casamento. Outro serviço que não sai de moda são as cestas de café para datas especiais. Aqui tem também apresentações do Coral Sambaqui, com declarações de poesias e muita música. Outras atividades bem movimentadas são o brechó brunch e o bingo de plantas e mudas. Como se vê, o Café com Flores é um mix de empreendedorismo com muito verde, arte, cultura e entretenimento. Café com Flores é na Floricultura Central, Rua Cidade de Pinhal, número 130, telefone 3361-2703. Bom, nós estamos aqui nos deliciando com essas gostosuras que tá, muito bom. Nós vamos falar também que nós temos aqui uma saladinha vegana da Magali. Vocês devem experimentar os produtos da Magali veganos. São muito bons, são saborosos, que você até pensa em se tornar vegano, você que não é. Né? E nós temos essa toalha maravilhosa do Walter, né? Sulplast, aqui de Cubatão. Prestigie, porque eles são gente muito boa que trabalha aqui na nossa cidade.
Vamos continuar então com a nossa Depois das conversa. guloseimas. Ai, muito bom, né? Continuemos. Então, Abel, ela surgiu há um ano atrás, né? E ela já, no ano passado, o que ela já fez para atingir essa, digamos, a problemática que vocês observaram? Então, como começamos no ano passado, aí fizemos a parte de regularização legal da associação, parte de estatuto, depois passamos para a parte de contabilidade. E aí, a partir do nosso primeiro evento foi em outubro do ano passado, que foi o Dia das Crianças. Então, nós promovemos o Dia das Crianças Azul, que foi lá no Colégio João Ramalho, que foi uma tarde assim, descontraída. Uma tarde diferente. Com brinquedos para as crianças, a maioria delas autistas, né? E os seus parentes não autistas também estavam juntos, mães, pais, irmãos, avós, tios. E aí foi mais ou menos umas 150 pessoas. E aí tivemos alguns parceiros, o voluntariado da Sabesp deu uma grande ajuda para a gente. Alguns comércios da cidade nos auxiliaram para os materiais, né? Que vocês precisavam. Que nós precisamos. E aí foi uma tarde, o objetivo foi super alcançado, que foi o congraçamento das pessoas, a integração das pessoas, né? Que foi muito legal. Porque às vezes, na maioria das vezes, como os autistas têm muita sensibilidade a algumas coisas, tipo a som, a luz, alguns, né? Então há muito contingente de pessoas e eles estando com os parentes próximos, assim, foi uma tarde tranquila, o som não muito alto. Já foi, o ambiente foi preparado pensando neles. Exatamente. Eu acho que foi na Copa que eu vi que tinha uma sala especial para, né, que não tinha tanto barulho. Eu achei o máximo muito aquilo, legal. Né? E às vezes a gente vai preparar uma festa, um acontecimento e não pensa, né? Porque Exato. Nós temos muitas pessoas, né, com esse tipo de sensibilidade, Exato, né? Exatamente. E não pensamos. Bacana. E a partir daí vocês fizeram mais o quê? Aí fizemos uma ação em conjunto com a Casa da Esperança no final do ano, né? Nosso grupo captou alguns brinquedos e nós contatamos a Casa da Esperança para o público dela autista e nós fizemos uma ação de doação lá dos brinquedos no final do ano passado, no Natal. Aí em janeiro, começamos em abril, dia 2 de abril, que é o dia de conscientização do autismo, nós fizemos uma passeata que foi lá do Crevim até o Anilinas, mais ou menos umas 200 pessoas. E aí para estar divulgando, dar voz, né, ao autismo, né, para que as pessoas se conscientizem do que é. E foi um movimento também muito legal, muito tranquilo, várias famílias, algumas crianças autistas. E aí o nosso objetivo foi alcançado. Aí no dia 3, que foi a segunda-feira após o Dia do Autismo, promovemos um ciclo de palestras na Ciesp, na presença de vários especialistas da área, né? Então foi um especialista da parte jurídica, um da psicologia, um da fonoaudiologia e acho que foram esses aí. E aí tivemos a sua presença, né, com seus alunos lindos, que foram lá, autistas que foram nos agraciar com o talento deles, que era tocar piano, foi muito legal. E aí isso foi, 2 semanas depois, fizemos a ação do Cinema Azul, né, que foi uma parceria com o Cine Rocks aqui de Cubatão. Que legal. Aí o nosso grupo, agitamos o grupo pela internet das crianças autistas, então foi uma sessão voltada para o autista. E o que tinha diferente nessa sessão de cinema? Assim, o som não muito alto, o lance de não ficar totalmente escuro, ter mais alguns pontos de claridade, para as crianças estarem se situando, não sentirem aquele ambiente tão
hostil, né? De você entrar num lugar totalmente escuro, pra gente já é complicado, imagina pra eles. E basicamente foi isso, disponibilizamos pipoca também, pipoca gratuita, e foi muito legal também, foi bem prazeroso. Imagina, eu acho muito legal. Todo esse processo, daí eu tô dizendo, os eventos que você fez, não sei, de palestra, foi de integração. Né? De juntar aí o grupo da cidade e tudo. Vocês têm dados de quantos autistas nós temos na cidade? Porcentagem, então, alguma coisa? Oficiais nós não temos. Nós tentamos algumas informações com a Secretaria de Saúde o ano passado. Na época era o secretário Rodrigo. Ele falou que não existe esse cadastro. Quem tem mais ou menos uma noção é a SEDUC, porque vários autistas participam da rede pública, porém não são todos. É verdade, nós temos muitos autistas na rede particular, né? Também, e também temos adultos que não frequentam a escola. Verdade. Então, não temos dados fidedignos nem na cidade de Cubatão e nem no Brasil, porque o último censo ainda não foi divulgado. Então nós não temos ainda referência do Brasil, da quantidade. Tem alguma coisa no censo que faça, que possibilite esses dados? Sim, então, acho que 2021 ou 2022, eu não lembro a data específica, foi através do governo federal, foi implementada a lei do Marcos Mion, lá do Romeu Mion, né, filho dele, como referência a ele, onde o autista seria inserido na pesquisa do censo, para a gente tentar ver quantitativo, né? Porém, causou muita espanto e estranheza o procedimento que o censo adota hoje, que é bem falho. Como que funciona? A cada 10 visitas, na 11ª, o formulário eletrônico abre para pessoas PCD. Então, pessoas que têm esse tipo de... PCD em geral, não só autistas. Certo. Aí ele vai colocar lá e vai fazer perguntas sobre se na sua casa tem algum PCD, qual que é e tal. Só que o que significa PCD? É pessoa com deficiência. Tá. Não, só para esclarecer, sim. Porque às vezes um linguajar é tão cotidiano para nós, né? Mas às vezes para quem está ouvindo pela primeira vez ou para alguém que não mexe, não trabalha com isso, não é, né? E aí, ou seja, se o censo passar em 10 casas que tenham pessoas autistas, ele não vai identificar. Aí, se na 11ª não tiver, também não tiver, então naquela localidade não tem autista. Ele está dizendo que lá não tem autista, mas não sabe, de repente 5 das casas que passaram tem. Então, por mais que seja por amostragem, né, é uma coisa muito falha. E aí nós só vamos ver quando sair oficialmente o resultado do censo. Se nós estamos sendo enganados ou não, né? Vocês da Cateia têm algum projeto mais, alguma ação que vocês vão fazer, vão realizar? Então, estamos aí, nós no começo do ano, a equipe da administração, nós nos reunimos para ver o que nós iríamos querer para o ano de 2023. Né? Então, fechamos algumas ideias, né? Várias pessoas diferentes deram ideias. E aí um dos projetos que a gente vai tentar colocar em prática é justamente relacionado ao nosso slogan, que é informar. É um projeto de informação nas escolas. E aí, só que isso depende de uma aprovação da SEDUC, também depende de uma parte orçamentária. Então nós estamos colocando tudo isso no papel para ver se isso vai ser possível nós estarmos realizando esse projeto. E outro seria do atendimento psicológico para as famílias, né, os pais e as mães, que como
gera muito estresse, né? O resultado, né? Você receber o resultado que seu filho é autista causa um estresse muito grande, né? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, qual o grau de suporte que seu filho vai necessitar, se você vai ter condições de arcar com todas as necessidades que ele vai ter. E tudo isso gera muito estresse e às vezes causa algum desequilíbrio familiar, né? Chegando até alguns casais se separarem em virtude disso. É porque há uma preocupação às vezes em atender tanto a necessidade da criança que às vezes os adultos se esquecem das próprias necessidades, né? Exatamente. Eles ficam fragilizados, né? Com o diagnóstico. Sim. E às vezes não conseguem tratar e o ser tratado, né? Exato. Isso acontece com muita frequência. E assim, a gente analisa da seguinte maneira, né? Se os pais que vão decidir o futuro da criança, se eles não estiverem bem, provavelmente a criança também não vai estar. Não vão ter como trabalhar. Agora, a CATEA é uma OSC, é uma mais antigo ONG, OSC é um termo mais atual, né? mais moderno, né? Ela não tem fins lucrativos, então ela não tem uma renda própria. Ela vive do quê? Hoje vivemos de doações, por enquanto ainda não, mas vivemos dos nossos associados. Não são muitos no momento, né? Então, que é novinha a associação, né? Então estamos tentando fazer uma divulgação maior, né, em Cubatão, para ver se conseguimos fazer com que mais pessoas se associem e algumas ações, né, para captar recursos. Umas rifas de alguns produtos que as pessoas nos doam e nós rifamos com essa intenção de captar, porque as OSCs, elas dependem, temos despesas, né? É verdade. Temos contabilidade. E as pessoas, é bom ficar bem claro que na OSC a parte administrativa não recebe nada, né? Exatamente. É tudo voluntário, né? O serviço todo voluntário. E no caso, sim, vamos supor que eu queira ajudar, como que eu posso fazer? Então, entrando em contato conosco, nós temos alguns meios de comunicação, Facebook, Instagram, LinkedIn. Agora estamos entrando com uma conta no TikTok também. Temos no nosso site que já está funcionando, acatea.org. Acatea.org. Gravem isso. Visitem lá o site, visitem o Face, porque isso é uma maneira também de contribuir, né? Saibam o trabalho que eles realizam e entrem em contato se puderem ajudar. Pode ter doações financeiras, né? Exato. Mas também de pessoas, né? De pessoas também, que é muito importante, né? Porque todas essas ações, elas demandam pessoas para executar as ações, né? Isso. Então, nós estamos terminando aqui a nossa entrevista com o Abel Sampaio, da ONG Acatea, ou, se você preferir, OSC, né? Mas você quer dizer mais alguma coisa sobre a Acatea? O nosso lema é informar, orientar, informar para incluir. Então, esse é o nosso lema, essa é a nossa visão. Nós achamos que pela informação podemos ajudar muitas pessoas e seguimos com esse objetivo. Então nós agradecemos aqui ao Abel, a Helena do Café com Flores, que nos forneceu essa mesa tão linda, né? E esteja conosco nos próximos episódios, conhecendo mais ONGs magníficas como esta aqui. Tudo pela inclusão.